Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. O nosso tema de hoje é sobre o paciente com comorbidades múltiplas na emergência. Para falar desse tema comigo, Dr. Leonardo Goltara. Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Muito obrigado, nossa doutora Luísa Para quem não me Brown! conhece, A doutora Luísa Brown, o nosso Brown mais querido do Brasil. Sejam muito bem-vindos. O paciente com múltiplas comorbidades pode ser realmente um desafio na emergência, né, Lu? A gente tem a população envelhecendo, estamos passando aí por uma transição demográfica, aquela história de que o Brasil é um país de jovens. Não, o Brasil não é mais um país de jovens, a gente já está mudando e seremos um país de idosos em muito, muito pouco tempo. A expectativa de vida está aumentando, o tratamento das doenças está melhorando, a medicina está avançando, e com isso a gente vem passando por uma transição literalmente não só demográfica, com cada vez menos filhos, cada vez mais idosos, mas também por uma transição epidemiológica que acompanha a transição demográfica, porque quando você muda o perfil populacional, quando você muda a demografia, naturalmente mudam as doenças. A gente deixa de ter as doenças da infância e juventude e começa a ter doenças da velhice, hipertensão, diabetes, obesidade, sarcopenia, doenças neurodegenerativas, câncer. Então, assim, é um outro tipo de abordagem que a gente precisa ter. A gente está falando menos de diarreia, de coqueluche, de sarampo, de doenças infecciosas, e está mudando para doenças degenerativas, doenças cardiovasculares, que se somam, né? É relativamente incomum numa população jovem o paciente ter múltiplas doenças, mas nos idosos isso é comum. E eu tenho certeza que no seu pronto-socorro, na sua residência, na sua UPA que está nos ouvindo, no seu PA onde você trabalha, no seu PS onde você trabalha, eu tenho certeza que 50% do público atendido, no mínimo, são de pacientes 50 mais, 60 mais, são de pacientes idosos. Então essa mudança do paciente com um problema para o paciente com múltiplos problemas, ela é real, ela já acontece e a gente precisa estar preparado para lidar com isso. uma coisa que a gente sempre brinca lá no hospital que a gente estagia, Léo, no Jaime, para quem não conhece, é que o paciente ele nunca vem sozinho, né? Ele nunca vem sozinho, ele nunca é só uma hipertensão, ele nunca é só uma urgência dialítica, ele nunca é só uma insuficiência cardíaca, ele traz um pouquinho de cada coisa. E eu acho que esse é o grande desafio, né, Léo? E ninguém melhor do que você, eu acho, para falar um pouquinho desses desafios específicos aí dentro de um paciente com policomorbidades, né? Eu acho que você se antecipou antes da medicina de emergência, já sabendo disso. Então, meu passado me condena. O passado da clínica médica com a geriatria, juntando com a intensiva e vindo para a emergência e gostando mais da emergência do que de todas. Mas quais seriam esses desafios, Léo, assim, quando a gente consegue pontuar, né, nesse paciente com policomorbidades? O paciente com policomorbidade, o paciente com múltiplas doenças, ele é complexo, Lu. A gente tem que gerenciar várias coisas. Às vezes os tratamentos são antagônicos, né? O paciente que tem insuficiência renal com insuficiência cardíaca. Seria bom hidratá-lo porque ele tem insuficiência renal, mas é bom secá-lo porque ele tem insuficiência cardíaca. Então isso é complexo e a gente precisa estar atento. Outro desafio que a gente precisa estar atento é que esse paciente com múltiplas comorbidades tem interação medicamentosa. Não só às vezes os medicamentos são antagônicos, mas às vezes os medicamentos também eles interagem. Tal do citocromo P450, aquele treco interage com tudo, sabe? As medicações elas podem, clopidogrel com omeprazol, são diversos exemplos de interações medicamentosas que a gente tem que estar atento. É um paciente que vem muitas vezes ele não vem com virgem de tratamento.
ele vem com múltiplos médicos. Ele tem um cardiologista, ele tem um clínico geral, ele tem um endocrinologista, ele tem um cuidador em casa. Você precisa estar coordenando todo mundo ali, porque o cardiologista diz uma coisa, o cuidador domiciliar diz outra, sabe? Isso a gente precisa estar atento. E essa complexidade, essa questão das interações medicamentosas, essa questão de coordenar múltiplas equipes, muitas vezes dão sobrecarga no sistema de saúde. Porque se você tentar, no departamento de emergência, resolver todos os problemas que aquele paciente apresenta e pedir todos os exames que ele precisa fazer, e você tentar na sala vermelha ali equilibrar todos os pratos, múltiplos pratos, sabe? Aquela figura do equilibrador do prato com um polvo. A chance que você não consiga é muito grande, a chance da merda é muito grande. Então, quando você tem múltiplos pratos para equilibrar, muitas vezes você precisa escolher deixar um cair para poder equilibrar os outros 5, sei lá. Porque a metáfora é essa. Se você tentar equilibrar todos e não tolerar que alguma coisa saia um pouco do controle, é muito comum de você deixar todos irem ao chão e, em vez de você ter um pratinho quebrado que depois você vê como vai consertar, você quebre tudo, você perca o paciente. Isso é sobrecarregante para o médico, é estressante para o médico, é estressante para o sistema de saúde. E a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com esse paciente com múltiplos problemas sem pirar. É isso. Assim, a gente sempre fala que isso é desafiador, mas no dia a dia a gente é obrigado a enfrentar esse desafio, é obrigado a ter essa estratégia em mente. E para a gente conseguir resolver isso, a gente ensina, inclusive na residência, ensina nos cursos, nas visitas diárias, alguns passos que a gente pode adotar para fazer isso. Como é que você tem feito, Lu? Como é que você tem abordado? Chega um paciente com múltiplas comorbidades para você na emergência. Quais são as estratégias, além do tratamento específico das comorbidades, é claro, mas quais são as estratégias assim de, para usar uma palavra que você gosta que eu não gosto, mindset. Qual é o mindset que você usa? Qual que é a sua programação mental? Em tempos de Pablo Marçal, mindset. É verdade. Qual que é assim? Qual é a sua estratégia cognitiva que você coloca para abordar esses pacientes com múltiplas comorbidades? Eu acho assim, Léo, dentro da emergência, e eu falo muito isso com os internos que rodam com a gente lá no hospital, né? A avaliação do paciente na emergência, ela já é uma avaliação holística, né? A gente precisa avaliar esse paciente como um todo. E para isso a gente usa algumas estratégias que a gente já até falou, né? Dessa avaliação inicial de todo paciente grave. Porque até então a gente não conhece esse paciente, né? Ele pode ser um paciente com policomorbidades ou não, mas ele chega pra gente muitas vezes num contexto que a gente não tem nem tempo de pesquisar, né? Então, assim, eu acho que a avaliação inicial do paciente grave, ela também vai caber aqui, o famoso ABCDE. Isso inclui aí as prioridades que a gente vai ter nesse paciente, independente das comorbidades dele. Então, eu gosto de uma frase que é muito real. Dentro do departamento de emergência, a gente não precisa saber o que o paciente tem. A gente não lida com o diagnóstico. A gente precisa saber o que o paciente precisa. Então, nesse caso, essas prioridades e esse mindset do emergencista, ele é fundamental. E então, o que ele precisa naquele momento. Naquele momento. Porque às vezes ele precisa de várias coisas, mas que não são
naquele momento. Ele não precisa cuidar da pressão arterial porque está 17/10. Mas não é isso que está naquele momento causando problema. É a sepse, por exemplo, sei lá. Exato. Então, eu acho que a primeira dica é essa. Uma avaliação como um todo. Uma avaliação do paciente como um todo e, principalmente, avaliando as prioridades daquele paciente naquele momento. Beleza. Então, dica número 1, avaliação integral com estabelecimento de prioridades. Perfeito. Essa seria a minha principal dica, na verdade. E, posteriormente, a segunda dica eu acho que entra para você individualizar o tratamento desse paciente. Então, todo paciente ele é único, né? E aí a gente precisa ter isso em mente, porque dentro do departamento de emergência a gente usa ferramentas e protocolos que nos auxiliam, né? Mas esses protocolos, eles generalizam muitos pacientes. Então, existe protocolo para IC, existe protocolo para hipertensão, existe protocolo para urgência dialítica. Só que esse paciente, ele é único e, às vezes, ele carrega um pouco de cada coisa. Então, a gente precisa individualizar a forma como a gente vai abordar ele. Não pode fazer um protocolo meia mussarela, meia calabresa. Né? Paciente tem IC e tem sepse. Aí um precisa dar volume, outro não pode dar volume. Faz o quê? Exato. Faz meio volume? Nem sempre vou. E às vezes eu preciso de uma droga vasoativa, eu preciso de uma nora na sepsis, mas é um paciente cardiopata, eu vou piorar aquela pós-carga. Então, assim, tudo a gente precisa balancear um pouquinho e equilibrar esses pratos para tentar colocar as prioridades e manter esse paciente vivo aí no nosso departamento de emergência, então, assim, né? Prioridades número 1, individualização número 2, sendo que individualização não é necessariamente fazer meia mussarela, meia calabresa. Exato. Tá. 3, o que você diria mais? A terceira dica que eu deixo aqui pra galera, Léo, é assim, você até já tinha comentado, né? Mas essa coordenação multidisciplinar. E isso também entra numa função do emergencista, tá? Porque a gente precisa ser a cabeça do nosso plantão. Então, a gente precisa gerenciar para quem que eu vou ali pedir auxílio, né? Seja para o fisioterapeuta, para o enfermeiro, para o técnico, seja para os meus colegas de plantão, e às vezes eu entro nesse quesito porque o emergencista, ele é muitas vezes um conselheiro dos demais plantonistas, então acho que a gente precisa ter essa coordenação multidisciplinar e esse paciente, ele vai precisar disso. Então, assim, eu falo que é um checklist que ajuda vocês a não esquecerem de cada passo, mas eles se somam. Então, eu individualizo... Estabelece prioridades, exatamente, coordena os trabalhos. Eu diria que é importante não só coordenar os trabalhos como um chefão da coisa toda, mas também compartilhar as decisões, né? Com certeza. Porque é um paciente complexo, como a gente vinha dizendo, e essa decisão compartilhada, ela é importante. Para falar num exemplo assim, que não é exatamente da emergência, mas extubação. Eu nunca vi uma extubação dar certo quando o médico quer extubar e toda a equipe multidisciplinar é contra. Fala assim, vamos extubar lá a dona Luísa. Aí o fisioterapeuta fala, doutor, não vai dar certo não, dona Luísa não está bem, está cheia de catarro. O enfermeiro vira, doutor, não vai dar certo não, o paciente está muito agitado, está muito complicado. Se todo mundo é contra a ideia de extubar, você é o único a favor, geralmente isso não dá certo. Então essa decisão compartilhada com os outros profissionais da enfermagem, da físio, com cirurgião, com outros médicos. Coordenar, gente, não quer dizer ser ditador do departamento de emergência. Coordenar é ouvir todo mundo, é liderar, organizar a coisa toda e tomar decisões em comum acordo, o mais compartilhadas possível. Eu acho que esses 4 pontos, Lu, são pontos que a gente pode deixar aqui como pilares da coisa toda. Estabelecer prioridades, individualizar o tratamento, coordenar as ações e ouvir, né? Ouvir, tomar decisão compartilhada, muitas vezes compartilhada até mesmo com a família. Eu acho que esse é um grande pulo do gato para esse paciente com múltiplas comorbidades. E eu acho que para não ficar tão confuso, né, Léo, vamos tentar juntar isso porque a galera entenda realmente, né? Um exemplo de dia a dia mesmo, né? Se a gente colocasse um paciente aí, um seu João da vida, de 80 e poucos anos, é um paciente que entra no seu pronto-socorro queixando de uma dispneia, uma falta de ar.
E aí você olha para ele e ele tem edema de membros inferiores, você olha para ele e vê que ele realmente está cansado para falar, mas ele também, na chegada, né, naquele famoso move ali, uma glicemia, um copo de água a gente não nega para ninguém, ele tem uma glicemia alterada, tá? Ele vem já se queixando disso, de que nas últimas idas dele na unidade de saúde, ele já vem com esse descontrole glicêmico, tá? Você vai medir a pressão arterial dele naquela monitorização inicial da avaliação do paciente grave e ele está hipertenso, uma pressão de 180/100, tem dificuldade para se movimentar ali no leito devido à dor, às artroses já que ele já tem da idade, tá? E aí você precisa atender esse paciente sem conhecer muito dessa história prévia dele, tá? E a família traz aquele famoso receituário de Bíblia, tá? Aquele extrato ali. A sacolinha de remédio. A sacolinha de remédio falou, doutor, isso aqui são os remédios que ele toma, tá? Mas eu trouxe ele aqui hoje porque ele tá muito cansado, achei ele diferente do normal. Tá, vamos lá. Por onde começar, né, Léo? Vamos lá. Excelente caso. Excelente caso e caso que acontece todo dia. Então, seu João, hipertenso, deixa eu ver se eu lembro do que você escreveu. Seu João é hipertenso, diabético, tem glicemia alterada, tem pressão alterada, provavelmente dor no joelho, deve ter uma artrose, alguma coisa assim. E no momento ele está com edema de membros inferiores, dispneia, dificuldade para falar. Frequentemente esse paciente vai se apresentar até com delírio. Pode estar. Beleza. Vamos seguir o nosso passo a passo que a gente combinou. 1. Estabelecer prioridade. A dor no joelho é prioridade para esse paciente? Agora não. Então vamos deixar a dor no joelho quietinha no canto. Ah, você vai ignorar, vai deixar o paciente com dor? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para esperar um pouco, deixa a dor no joelho quietinha no ponto. A glicemia alterada é prioridade para esse paciente? No momento, não. Não. Precisa cuidar, mas no momento não. Falta de ar é prioridade? Aí a gente entra nos pilares do ABCD aí bem importantes, né, Léo? Falta de ar é prioridade. Então o paciente não pode ficar dispneico, não pode ficar cansado. A primeira coisa que a gente precisa tratar para esse paciente é a dispneia dela. Então, estabelecer prioridades. Vamos abordar a dispneia. Pelo contexto aqui, parece ser um paciente, sei lá, com edema agudo, falta de ar, edema nas febres, um IC descompensado. Talvez não seja um edema agudo, mas um IC descompensado, né? IC perfil B. Então, o paciente tem edema, tem hipertensão, tem falta de ar, você vai auscultar, eventualmente ele está crepitando, você vai abordar isso. Deixa a glicemia quietinha num canto, deixa a dor quietinha no canto, daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Trata a causa da agudização. É aquilo, o que o paciente precisa, não necessariamente o que o paciente tem. Trata a descompensação aguda, aquilo que levou ele para o pronto-socorro. Diurético, sonda vesical de demora, um nitrato a baixa pressão, oxigênio, ventilação não invasiva. A gente já teve o episódio sobre edema agudo. Se você quer saber detalhes sobre edema agudo, corre lá. Estabelecida a prioridade, aí sim, começa a individualizar a coisa toda. O que é individualizar? Para ficar no exemplo do edema agudo, eu sei que eu vou abordar primeiro a congestão pulmonar, a falta de ar. Beleza, como é que eu individualizo isso? Só para ficar num exemplo, a dose de diurético é diferente. Se o edema agudo, se o seu João já faz uso de diurético em casa, ou se o seu João é virgem de diurético. Exato. Se o seu João é virgem de diurético, às vezes 2 ampolas de Lasix vai ser suficiente. Se ele já faz uso de diurético em casa, a dose recomendada é aqui, que a gente fala lá no episódio, 2, quiçá 2,5 vezes a dose habitual de diurético dele. Isso é individualizar o tratamento. Agora você já saiu de protocolo, de guidelines, está falando, seu João, tá, mas cadê os remédios? Quanto que use em casa? Sabe? Mas você dosou lá um potássio, o potássio está baixo.
Então, eventualmente, a gente vai fugir um pouco do Lasix, vai usar outros diuréticos, poupadoras de potássio, e aí você vai escolhendo e individualizando o tratamento. Pilar número 1, estabelecer prioridade. Pilar número 2, individualizar como que você vai abordar aquilo ali. Então, você tem que ver o caso do João. Você não vai ver agora guidelines genéricos. Número 3, chamar a equipe para coordenar as coisas. Se o João está com dificuldade, chama a físio, chama a enfermagem, vê se tem lesão de pele, sabe? Dá uma... ele tem cardiologista, ele já usa remédio em casa, tem cardiologista no pronto-socorro, tem cardiologista no hospital para você trocar uma ideia. Chama essas pessoas e coordena isso. E ouve. Então, assim... Conversa com a família. Aí, nesse momento, depois que você estabeleceu prioridade, tratou, abordou, aí a gente começa a ver aquilo que ficou para trás, aspas, aquilo que não era a primeira prioridade. Aí você começa a ver. Vamos ajustar o remedinho do diabetes, vamos ver o que ele usa, sabe? Aquele esqueminha de insulina SOS é uma porcaria, que a gente faz insulina conforme glicemia capilar. Aquilo é uma porcaria. Vamos começar a dar remédios de verdade para diabéticos. Na maioria deles são orais. Vamos começar a revisar os antipertensivos para evitar que o seu João tenha novas crises. Vamos começar a ver o que está acontecendo. Olha para esse joelho com mais calma. Vê se esse joelho está crônico, está agudo. Será que ele está descompensando porque ele fez uma artrite séptica? Às vezes pode ser. Já falamos isso em outro episódio. Causas de descompensação de 3 pontinhos. Em 3 pontinhos, pessoal, vale qualquer doença. Causa de descompensação de insuficiência cardíaca. Causa de descompensação de asma. Causa de descompensação de DPOC. Causa de descompensação do Alzheimer. Causa de descompensação de qualquer doença. Tem 2 respostas padrão, que é infecção local ou à distância e falta de tratamento adequado, seja por não estar prescrito, seja por não estar aderido, não estar usando. Então, será que essa IC do seu João, no nosso caso específico, descompensou por causa da dor do joelho? Será que é uma artrite séptica? É possível. Aborda primeiro a IC ali rapidamente e já vai, depois de feita a prioridade, que era a falta de ar, que a gente está abordando com diurético, está abordando com VNI, com nitrato, com todo o tratamento da IC, já começa a pesquisar o resto, olha as outras queixas, olha o joelho, para ficar no exemplo aqui do caso hipotético que a gente está estabelecendo, e com isso você vai matando, eliminando um por um todos os itens, vai fazendo revisão, essa revisão constante do tratamento, revisão constante do diagnóstico é fundamental. Lembrar que o paciente da emergência é um paciente dinâmico, né, Léo? Exato. Então, todos os protocolos, eles são reavaliados e monitorados, assim, com constância, né? A minha prioridade, ela pode mudar. Exato. A prioridade pode mudar. Então, assim, pessoal, o pessoal fala muito assim, o copia e cola matou o raciocínio clínico, o copia e cola é um horror, o copia e cola... Gente... Todo mundo que critica o copia e cola faz copia e cola. Não existe nenhum ser humano hoje, com a digitalização dos prontuários, que não copie e cole a evolução. Ninguém escreve a evolução do zero. Ninguém redigita a evolução do zero. Copiar e colar não é problema, desde que você use a maldita função de editar no meio. Copiar e colar não é problema, desde que você copie, cole, edite, leia o que você está fazendo, edite o que você está fazendo, raciocine sobre o que você está fazendo, e aí sim, imprima, finalize a sua evolução, imprima, finalize a sua prescrição. Então, você quer um conselho? Copie e cola sim, mas edita no meio, pelo amor de Deus. É isso. Então, estabelece prioridade, coordena a equipe, ouve a equipe,
Use o copia e cola com sabedoria, saiba que as prioridades podem mudar, a doença é dinâmica, e aí sim, vai resolvendo esse desafio do paciente com múltiplas comorbidades, um de cada vez. Eu sempre falo, acho que eu já falei aqui em outro episódio, a minha evolução tem uma página e meia no máximo de Word. É justamente por quê? Porque quando a gente vai resolvendo os problemas, vai ficando na evolução aquilo que é a prioridade. Aquilo que deixou de ser prioridade é, no máximo, assim, edema agudo resolvido. E agora a prioridade é sobre diabetes descompensado. E aí eu vou falar do diabetes descompensado. Você saber fazer isso de uma forma sucinta, porém completa, é fundamental para você não se perder nesse paciente com múltiplos problemas. Acho que é isso, né, Léo? Acho que agora deu pra galera entender esse passo a passo. Guardem esse passo a passo. Se tiverem alguma dúvida ou algo a acrescentar, manda mensagem pra gente, né, Léo? @doutora Luísa Brown E @emergência raiz. É um prazer ter vocês com a gente. Um abraço. Um abraço.